Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa Olá, noite, pessoal. Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Boa Thalita? noite, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo jóia por aí? Valeu. Como que tá o tempo aí no Rio? Aqui tá sol e calor, viu? Tá bom. É, que bom, que bom. Acho que em Ribeirão tá assim também, né, Thalita? Tá, só que tá chovendo. Ah, Chovendo de vez é? em quando, é. Isso é bom. Bem, Aqui bem, deu uma pessoal, muito pausa, choveu obrigado. bastante, mas já tá bom. Tem o pessoal entrando aqui, muito obrigado aí pela presença. Vamos esperar o pessoal se acomodar, se ajeitar aí para um bate-papo com a Ana. A Ana tem uma história boa com alinhadores, hein, Ana? Quanto tempo você É, já trabalha com alinhador? já tô para 13 anos agora já. Tá? Eu acho que você podia se apresentar, né? Já que, né, Uhum. pode ser que tenha gente que não te conheça, conta quem é a Ana e por que que você está aqui, né? Por que que a gente chamou a Ana? O que que você tem de diferente, né? Uma profissional clínica, a ortodontista se intitula totalmente clínica, né? E por que que você É, vem aqui no webinar é, falar para a gente aqui? O que que você tem de história de alinhador para contar para a gente? Esse clínico aí é verdade, né? Porque eu nunca tive ligado na área de educação e vim trilhando meu caminho na ortodontia, buscando questões estéticas, né, para os pacientes. A minha clientela é basicamente de adulto, então cheguei num ponto aí de começar a trabalhar com ortodontia lingual, visando estética realmente, né, não brackets estéticos. E aí, quando eu já estava bem enrolada no lingual, que é bastante difícil, é muita dedicação, muito estudo, muita mão na massa, muito tempo de consulta, eu conheci o Invisalign, né? E me credenciei. Aí foi em 2012, né? E tive a oportunidade de fazer meu primeiro caso quando já tinha vindo o Smart Track, que foi uma virada também na época, né? E um caso muito difícil. E eu tive a oportunidade de ter um resultado excelente no tratamento, e aí meu olho abriu, né? Deu um estalo assim, opa, tem coisa aí diferente, né? Apesar de na minha rotina clínica, né, eu não ter uma clientela que tivesse condições de pagar pelo Invisalign, eu falei, agora vai ter que ter, né? Porque eu virei tudo, mudei o jogo todo, acreditei que podia ser diferente e realmente eu fiz tudo diferente, né? Eu cancelei todos os convênios que eu tinha, fui para uma clientela que podia pagar Invisalign e deu certo, né? Estamos aí até hoje. E Legal. Maurício me convidou aí para o projeto do Self em 2021. Eu ainda estava speaker da Line, né? Então pedi para sair, seguir aí o caminho com a Adtech, né? Agradeço aí o convite de poder participar desses projetos piloto que eu venho participando e poder ter a experiência de poder usar um outro alinhador e que hoje, para mim, é um alinhador maravilhoso, entendeu? Eu Legal. consigo muito mais resultados com o selfie do que eu consegui até com o Invisalign em relação a tempo, em relação a várias coisas. Eu sou totalmente apaixonada e cada dia mais, sabe, no consultório. Legal. Assim, com a facilidade, é, número menor de atátimas pequenos, né? A gente descomplicou um pouco, né? No início quase que deu uma surtada que não tinha o 3D, mas o 3D já está chegando no selfie também, já está na Angel, Sim. mas está chegando no selfie, para quem está dependendo do 3D, né? Para poder virar a chave. Mas depois eu descobri que a gente vai por um caminho, né, do aprendizado com o alinhador. Você vai cada vez entrando com mais ferramentas, mais detalhes, e tem uma hora que você vê que tem tanta coisa que será que eu preciso disso tudo no meu planejamento? Eu preciso saber isso tudo, ver isso tudo, medir tudo isso? Não, nada disso, porque se você não tiver um bom acompanhamento clínico, se seu paciente não for colaborador, não adianta nada. Às vezes você faz um planejamento que está cheio de história, você leva 2 horas para contar a história do planejamento, mas na vida real não dá resultado, então não adianta nada, né? Então, hoje eu me pego também em relação a Tátima otimizado, né? Eu peguei a época ainda sem a Tátima otimizada, depois veio a Tátima otimizado. A gente no Celp não tem a Tátima otimizada, eu acho ótimo, porque ou ele está adaptado ou ele não está. Se ele começar a Exato. desadaptar, eu tiro, acabou. Eu não dependo de força, de alinhador em área de ação.
no Atátma para poder ter algum resultado. Isso me traz um certo conforto, porque o meu alinhador ele fica mais adaptado no dente e no Atátma. Como eu tenho o alinhador da Selfie, que é um pouco mais rígido, né? Então eu tenho um abraçamento muito grande desse dente. Então, uma resposta muito legal. Sim. Inclusive, hoje eu vou apresentar um caso aqui, já vou adiantando. Eu não trouxe caso que é simples, fácil, né? Eu peguei caso que é difícil do meu dia a dia, difícil Uhum. dentro das condições do paciente, né? Nem do caso em si. Mas, por exemplo, eu tratei um paciente à distância que levou o kit todo sem a Tátma. Então, funciona sem a Tátma? É isso que eu quero mostrar, né? Porque às vezes a gente fica lá se debatendo, né? Qual a técnica que eu coloco? Retangular, vertical, 3 milímetros, 5 milímetros, quanto que é, quanto que faz, né? E às vezes o efeito é do plástico, né? E tá lá, tem coroa grande, coroa volumosa, bastante retenção, paciente colaborador, você vai chegar no resultado, né? Sim. Então, Legal, Ana. Eu tenho até um comentário para fazer que lá no suporte clínico, se a Flávia estiver aqui, ela sabe disso, a gente penou no começo, porque os doutores que vinham do é, Invisalign para fazer o selfie, eles falavam, mas vocês colocam um pouco a Táchima. Eu quero colocar muito, eu quero colocar. Você acha que tem que colocar nesse, né? Que eles acrescentavam em todos os dentes. Depois, ao longo do tempo, né, eles foram vendo que não tem aham, tanta essa necessidade. Mas a aham, gente, no é, começo, o pessoal falava bastante disso com a gente. As pessoas, né? Eu acho que a base de tudo você tem que entender, né? Não é o attachment, né? O attachment ele está no Sim. contexto, né? Que tipo de sim, movimento, que tipo de plástico, de abraçamento, então todo um uhum, contexto, né? E as pessoas, o copy-paste às vezes não funciona, atrapalha. O, exatamente. Ana, a gente, né? O ano passado, o Web Hour, estamos eu e a Thalita já desde o ano passado, né, Thalita? A gente Sim. grava muito conceitos e tudo mais. Esse ano a gente já está com uma pegada clínica. A gente convidou para você mostrar caso clínico. Mas antes de você Uhum, abrir sua aula, eu queria que você definisse, assim, para quem. Tem pessoas aqui que eu já bate o olho e já sei que não fazem selfie. Então, uma palavra, é. assim, para definir alinhador e selfie, assim, no seu dia a dia, o que que muda? Como você define esse contexto aí? Ó, para mim, eu gosto de falar uma palavra depois que eu conheci o self, liberdade, Ah, tá? legal. Liberdade de fazer o que eu quero na hora que eu quero, do meu preço, de não estar vinculado à produção, de poder parar a hora que eu quero o tratamento, não ter prazo, peço alinhador a hora que eu quero, pago pelos alinhadores que eu estou usando, sabe? Tudo isso. E aí, para mim, é muito importante. E principalmente o plástico que eu estou usando. Sabe? O plástico é um plástico mais rígido, um plástico transparente, é um plástico que não quebra, não fica amarelado. Então, se o paciente tiver que ficar, o paciente fugiu na hora de fazer a avaliação final ali, pô, leva 2 meses para voltar. Ele volta, o plástico está transparente, está inteiro, não está Legal. rasgado, não está esgarçado, não está laceado, não está nada, sabe? Então, Ah, legal. a qualidade do material para mim é excelente. Excelente, que bom. Tem aula para mostrar para a gente, então, aí? Quer compartilhar a sua É, tela? deixa eu ver aqui. Share screen. Uma das coisas, né, já que você citou do plástico, com a vinda da Angel Liner, a gente até cogitou, pensou, né, será que vale a pena a gente trocar o plástico, né, do Ah, Selfie? Mas baseado justamente nisso que você acabou de falar, do feedback clínico que a gente não tem nem coragem de pensar nisso. Deixa, tá? Vamos mexer o time que está ganhando, a gente está com Tá os dando resultados certo. muito bons. E uma coisa que eu tenho ouvido, e vira e mexe eu ouço, hoje eu vi novamente, de conseguir finalizar um caso sem refinamento, que é coisa que para muita gente 100% dos casos é refinamento. Então, com é, o selfie a gente tem visto que você chega muito mais próximo daquilo que você havia planejado sem necessidade de um refinamento. Isso é bem é. legal. Então, Ó, eu já trouxe tem. 3 casos hoje, desculpa, Thalita, e um deles é um caso que normalmente, se eu estivesse fazendo com outro alinhador, talvez eu não conseguisse terminar numa primeira etapa. E, para minha surpresa, eu tenho terminado muito mais rápido e, e sem fazer tanto adicional, né? Então, geralmente, eu não tenho nenhum caso que eu tenha feito 2 adicionais de selfie. Eu fiz um jogo primeiro e fiz um segundo para refinamento, e acabou, né? Então, eu estou bastante satisfeita, cara. Eu sou suspeita para falar. Vocês convidaram uma pessoa suspeita.
Se alguém tiver dúvida, pode me chamar no privado que eu conto as histórias todas. Vamos botar uma estrelinha aí, Ana Fita e tal. É, Só complementando já a história que citamos do plástico, aqui a Luciana Bellomo comentou que Isso. contenção selfie gostou bastante, mas ela viu que ela parece ser mais rígida e a tendência daí seria quebrar mais fácil. A contenção, ela é um plástico que não quebra, ele é específico para isso, e a contenção é um plástico diferente do alinhador. Então, é um plástico de contenção é específico para esse fim e de alinhador específico são plásticos diferentes. Então, a Luciana vai ter que experimentar o do alinhador. Não sei se já experimentou, Luciana. Então vamos lá, Ana. então, vamos lá. É, eu vou. Eu gosto desse slide aqui, porque parece que a gente está batendo sempre na mesma tecla, mas quem pensa em trabalhar com alinhador, quem trabalha com alinhador, tem que dormir com isso aqui na cabeça, acordar com isso aqui na cabeça, porque as coisas só funcionam se forem juntas, né? Então, Uhum. você tem que ter um bom planejamento, mas você tem que ter um acompanhamento clínico certo com o paciente, adequado, fazer esse paciente estar motivado e ter a colaboração do paciente. Se você não tiver esses três pilares aí ao mesmo tempo, você não vai ter resultado clínico que você esperava, né? Então é o que eu falo, às vezes as pessoas ficam batendo ali só no planejamento, aí planeja tanto detalhe, mas chega na hora de avaliar o paciente, é tão complexo que às vezes não vê coisa simples e acaba se perdendo ali no controle, né? Ou faz tanto detalhe e o paciente não é um colaborador. Então, eu costumo falar para os colegas que estão começando, experimenta, né? Vai lá e faz, aceita um planejamento ali simples, que vem do centro de planejamento, que já vem um planejamento bem detalhado. Vai lá, trata o paciente, conhece o plástico, conhece o efeito do alinhador, para poder tirar aquela impressão inicial, assim, o medo, né? De dar aquela partida. Minha frase está com medo, vai com medo mesmo, né? Então tem que fazer. Se não fizer, não vai saber o que está acontecendo, né? Eu trouxe um caso aqui, eu já apresentei esse caso em alguns eventos. Foi um caso para mim, foi um caso bastante especial. Foi final aí de 2022. Uma colega me pediu para atender esse paciente. É um paciente japonês, estava passando tempo no Brasil, trabalhando no consulado. E pouco antes dele ir embora, que ele estava programado de ir embora em março, ele resolveu que queria alinhar os dentes, queria voltar para o Japão com os dentes alinhados, né? Então, uma consulta que começa, consulta inicial 3/10, não tem como em março o tratamento está pronto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto, né? Mas a gente conseguiu começar com self, lógico, o self tem a disponibilidade do envio mais rápido, a fábrica foi minha parceira, pedi urgência, e a gente começou esse tratamento dia 26/10 e terminamos 13/4. Ele, na verdade, adiou um pouco, foi para abril. Então, foi um tratamento realizado em 5 meses e meio, né? Um tratamento com bastante apinhamento, vocês vão ver, e que não, na rotina da gente clínica não teria como ter tratado. Ainda teve a troca de prótese do dente 11, que vocês vão ver, e colocamos as contenções 26/4, o paciente embarcou 30/4. Quando é que você volta para o Brasil para eu te ver, fazer uma avaliação? Não, eu não volto para o Brasil. Então, mandei um kit com 10 pares de contenção para ele. A gente, de tempo em tempo, pede a ele as fotos da adaptação da contenção, vai acompanhando, está tudo estável do jeito que a gente deixou aqui, finalizou o tratamento. Então, foi uma experiência muito interessante, porque não é pegar o paciente e tratar, é uma situação que aparece no consultório. Então, eu não vou tratar o paciente, não. Eu tive um produto aqui, nacional, que me entregou, que me atendeu, e eu pude tratar o paciente dentro do que o tempo me permitiu. Não é um caso que eu finalizei do jeito que eu gosto de finalizar, né? Meus tratamentos. Falei com ele antes, falei, olha, vai ficar alguma coisa pendente. É impossível, não dá tempo, mas nós vamos correr, vamos usar todos os recursos que a gente tem nos dias de hoje e vamos tentar chegar onde o máximo que a gente conseguir, né? Então tá aí o paciente, um sorriso aí com bastante apinhamento. A queixa dele era essa, né? Esse apinhamento anterior. Os caninos, quem já trabalha com alinhador, já olha esse canino e esses laterais e fala assim, vai dar ruim, né? Vai desadaptar isso aí. E realmente isso aí era o mais previsto de acontecer, né? Deixa eu só tirar aqui, né? Espera aí que eu estou aqui ajeitando aqui meu computador, só para não sair aqui da...
Para vocês não está aparecendo, tá só a imagem, né? Tá, imagem. Não Oclusal. parece nada, não. Tá, tá. Então a gente tem aqui uma vista oclusal superior, né? Bastante apinhamento ali, sem espaço aqui para o canino. A prótese aqui do 11, que eu fiquei com bastante medo também, né? O alinhador eu já conhecia, eu falei, poxa, esse alinhador tem muita retenção, quando bater nessa prótese, se essa prótese não estiver boa, vai soltar. Um apinhamento aqui anterior e inferior, né? E aqui a radiografia, o medo era esse núcleo aqui curto, né, na coroa do 11, e soltar essa prótese. Tá a radiografia inicial do paciente, panorâmica e cefalométrica, o paciente classe 1, né, com apinhamento. E aí a primeira fase do paciente, começamos dia 10, terminamos essa fase aí 28/2, né? Foram 3 meses aí de tratamento para essa primeira etapa. Foram 25 estágios, né? Eu levei o tratamento até o 23, já tinha começado a desadaptar a canina e lateral, então no 23 eu resolvi parar, reescanear e depois seguir adiante. Trocamos alinhadores de 5 em 5 dias, né? Para um paciente desse, meu protocolo é de a cada 2 semanas ou a cada 10 dias, mas com o uso do VPRO 5, para quem não conhece, é um acelerador aí do tratamento, a gente combinou de trocar de 5 em 5. Meu protocolo do VPRO 5 também não é de 5 em 5, é de 7 em 7 dias, mas eu tinha que correr com o tratamento. Então, eu preferi arriscar e ter mais resultado do que diminuir o tempo e ficar com o dente mais apinhado antes de finalizar. Está aqui o estagiamento do caso do paciente, né? Nós tratamos, vocês vão ver aqui na fase 1 já os atátimas, né? E aqui onde estão os vermelhinhos aqui são os IPRs que foram feitos, o estágio que foram feitos. É uma coisa que eu acho muito bacana no sistema, é a gente poder ir fazendo esse PR proporcional, né? Então, se eu já fiz aqui, por exemplo, no arco inferior, no estágio 4, no 8, no 13, às vezes eu chego no 15, eu estou vendo que não preciso fazer, quando eu estou com sobra de espaço, então eu posso ir adiante e não fazer. É bem legal e para quem está começando também, interessante essa maneira da gente poder dividir e distribuir esses IPRs. Então, está aqui a quantidade de PR que estava prevista para o tratamento, nada mais que 0,5, né? IPR ali em região de caninos e premolares superiores, e nos inferiores também incisivos, caninos e premolares. Está aqui um vídeo do CleanViewer desse paciente, né? Então, mostrando aí esse apinhamento inicial, tem um pouco de expansão ali, região de premolares. Não mexi em relação molar, nada, só apenas expansão do arco e alinhamento e nivelamento dental. Tá? Foi esse o planejamento para ele dentro do tempo que a gente tinha para tratar. Está aqui uma vista da oclusão do paciente, vista do lado direito, vista do lado esquerdo. Dá para imaginar que esse paciente não tem guia, né, nos caninos, uma vista oclusal. E aqui o que a gente planejou, né? Então, aqui uma vista antes e depois, antes e depois. Então, plano de tratamento, expansão, IPR, alinhamento e nivelamento dos dentes, tá? Fase 2 desse paciente começou em março, terminou em abril. Foram 1 mês e 5 dias. Aqui estão contados os dias, que os dias faziam diferença, né? Foram 12 estágios, finalizei estágio 9 para a troca da prótese do dente 11. Então, eu tive que terminar antes, senão não ia dar tempo. Na verdade, ele não ia trocar esse dente depois que ele viu tudo alinhado, ele achou que ia ficar melhor trocar, né? Então, pediu para... Animou. não era comigo, ainda encaminhei para colega, esperar trocar, voltar, foi tudo corrido, mas deu certo. E depois, nessa etapa, eu já tinha ido de 5 em 5 dias, eu arrisquei um pouco mais, fomos de 3 em 3 dias, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o estagiamento. Então, 12 estágios aí, 3 atátimas no arco superior, mais um inferior, e seguimos. Então, o planejamento foi esse aqui, inicial. Vejam que a gente não mostrou foto ainda, né? Está aqui só no CleanViewer, mas dá para vocês compararem essa imagem que vocês estão vendo aqui, oclusal, superior e inferior, da primeira fase, aonde nós chegamos, né? No alinhador 23 que eu parei, aonde que nós chegamos? Quer dizer, foi um excelente resultado,
né, de uma primeira fase de alinhadores trocados a cada 5 dias. Então, está aqui o planejamento final. Aqui, antes e depois, tá? E aqui a gente parou no estágio 9, né? Já estavam ali bloqueados alguns dentes, sem movimentação, dentes posteriores, mais um alinhamento. Nessa etapa ali que eu pedi adicional, foi mais para corrigir mesmo ainda esse giro aqui de canino e lateral superior direito, o inferior também, né? Então, aqui inicial, só para vocês verem, ó, ainda tinha ficado aqui um pouco de apinhamento, né? Esse 32 e 42 tinham que avançar um pouco para vestibular. Aqui em cima, melhorar a rotação dos caninos, descer um pouco esse lateral, instruindo, né? Para poder intercuspidar. Foi isso que foi planejado, tá? Então, vamos lá. Está aí uma foto do paciente inicial e final, antes e depois, tá? Vejam aqui o que a gente conseguiu, né, de expansão do arco. E uma coisa que eu gosto muito, que eu não tinha falado aí no início da nossa conversa, é a gente não terminar com uma mordida aberta posterior. O plástico, por ele ser mais duro, o paciente, eu tenho para mim que ele aperta menos, e como o plástico ele é muito bem adaptado, ele pega bem nas proximais dos dentes, né? O controle de torque é muito bom e a gente não perde a intercuspidação posterior durante o tratamento, tá? Aquela mordidinha aberta que um plástico um pouco mais mole muitas vezes deixa, né? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Tá aqui uma vista com a boca entreaberta, né? Superior, o alinhamento que a gente conseguiu. É lógico que eu queria, né? Aqui, torque vestibular de raiz 32 e 42, melhorar mais, mas o tempo no que foi maravilhoso, né? Tá aqui uma vista lateral para mostrar essa intercuspidação que eu estou falando, né? Praticamente eu não fiz movimento, foi mais expansão, mas olha, durante a expansão que foi feita, o controle de torque dos dentes posteriores, de não perder o engrenamento ali da oclusão, tá? Uma vista do lado esquerdo e aqui uma vista oclusal, né? Ele já com a coroa aí do 11 trocada, foi o resultado que a gente teve aí em 5 meses e meio de tratamento, né? Uma vista oclusal inferior, né? Então ficou ainda a desejar aqui alinhamento entre o 42 e 43, um pouco aqui 32, 33, torque vestibular de raiz nos laterais inferiores, mas fica para a próxima essa daí. Isso aí eu acho que é o de menos dentro da satisfação do paciente dele ter conseguido realmente finalizar, né? E para mim, funcionalmente, está aí o que eu mais gostei do tratamento dele. Ele poder, além de alinhado, voltar para casa com as guias aí funcionando, e isso aí para mim foi um ganho maravilhoso no tratamento. A foto dele de frente, aí sorrindo, do antes e depois, né? Dá para a gente imaginar que ele foi feliz. E eu também, né? E aí a troca aí das radiografias finais. Vejam aí o paralelismo das raízes. Vejam também que não tem nenhuma reabsorção, arredondamento apical, nenhum espessamento, né, de dente dessa troca que eu fiz de 5 em 5 dias e depois de 3 em 3 dias. A radiografia é tirada imediatamente após o paciente colocar a contenção, né? Não é nenhuma radiografia tirada 3, 6 meses depois, né? Radiografia tirada imediatamente. Então, Legal, para mim, Ana. Oi? Eu fiquei com uma dúvida, Ana. O paciente, você comentou, né? Não tem, a gente não vê alteração periodontal, radiográfica. E a respeito de dor, sensibilidade, o paciente comenta alguma coisa na troca de Então, 5 a 10 Mal, dias? esse paciente, eu estou tentando voltar aqui que eu não consigo ver vocês. Eu fechei o negócio. Eu estou por aqui. Eu Pois é. também. Não estou vendo vocês, mas eu sei que vocês estão aí. Então, o que acontece? O V Pro 5 é maravilhoso nesse sentido, né? Porque quando você troca o aparelho, ou faz, eu peço o paciente para fazer 2 vezes. No caso dele, como a gente acelerou mais,
Eu pedi para ele, ó, pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Se der tempo no teu trabalho, na hora do almoço, você vai lá e faz também. Acabou de almoçar, botou o alinhador, assim que botar, faz lá, 5 minutos, né? Uhum. Então, ele tira qualquer sensibilidade do dente. O paciente não reclama de sensibilidade. E é por incrível, né? Você imagina assim, eu mesmo como ortodontista, eu vou trocar de 5 em 5 dias, de 3 em 3 dias, eu vou ter um grau alto de mobilidade. Não tem, né? Eu me lembro bem o Daniel, né, que apresentou para a gente aí o V Pro 5. O Daniel, na época, falava, poxa, é bom você usar o VPRO 5 depois na contenção, né, para estabilizar mais rápido esse ligamento periodontal pós-tratamento, e é isso que eu faço. Os pacientes que usam VPRO 5, eles têm uma contenção, né, pós-tratamento, uma diminuição da mobilidade muito mais rápida, sabe? Então, foi tranquilo o tratamento, sem queixa nenhuma do paciente, né? E o paciente deve ter sido super colaborador, né? Ele, Ele com tava. certeza, né? Não, e totalmente empenhado, porque Uhum, sabia do tempo, né, sim. que ele tinha e do resultado que ele queria obter, e no pouco tempo que foi trocando os alinhadores, ele mesmo foi vendo os resultados, né? Uhum, Então, ele mesmo ficou motivado, a se dedicar ao tratamento e ver o resultado final, né? Tanto é que a esposa dele, ele começou em outubro, quando foi, acho que em dezembro ou janeiro, a esposa dele queria mexer em 2 dentes. Eu ainda tratei ela, assim, de flash, né? Tinha V Pro 5, eu falei, então ele já tem, vocês tratam, e aí a gente foi, né? Falando metade japonês, metade inglês, que eu não falava português também, muito bom, e deu tudo certo. isso Então aí, vamos muito lá. bom. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Tá aí uma foto dele já de controle, né? Essa foto ele já mandou lá do Japão, na casa dele, com as contenções aí instaladas, né? Aí, ó, uma vista oclusal E inferior ele está toda bem à adaptativa. vontade, né? Tá até sem camisa. Exatamente, Pode mandar a foto aí, vamos ver como é que tá. Então Mas a gente vê que tá mantido aí o tratamento, né? Então eu fico bem feliz, né? Porque a nossa função é poder entregar para o paciente aquilo que ele veio buscar, né? A queixa dele, você poder entregar mais do que a queixa, que para mim foi a questão funcional desse tratamento, né? Não Sim. só a parte estética, que foi o que ele buscou, mas a gente fica muito mais feliz, né? Fica marcado, né? Esse paciente fica marcado, é muito bom. Sobre o segundo caso, se alguém quiser perguntar alguma coisa Sim, sim. sobre esse caso 1, não sei se tem alguma pergunta aí. Pode por mandar aqui no enquanto, chat e a gente Pode lê. perguntar, não tem problema não, pode interromper, eu tô aqui à disposição, tá? Tá bem resumido, não botei muito detalhe, ficar fazendo um monte de foto para mostrar o antes e depois para ver realmente o que foi, né? Então vamos seguir aqui com o caso 2. Esse caso 2 é meu primo, ele mora na França, e ele me mandou uma mensagem um dia querendo fazer lá um alinhador desses que manda entregar em casa. Eu falei, não faça isso de jeito nenhum. O teu apiamento vai ter IPR, você não tem como fazer, depois você vai ter recidiva, não faça isso. Vem para cá, ele é comissário, então de vez em quando faz um voo, veio para o Rio, e a gente começou o caso dele e levou os alinhadores, o kit todo, né? Então foi um tratamento à distância. Eu quis mostrar aqui também que foi um caso desafiador. Primeiro, eu não tenho controle sobre o tratamento. Eu acho que nesse caso eu não colocaria a Tátima, porque se tivesse uma desadaptação, a presença da Tátima poderia piorar mais ainda a desadaptação. E foi uma forma também de ver o efeito do alinhador sem os Tátimas, né? Então, qual seria o resultado que a gente iria obter? Então, foram 19 estágios, fizemos na consulta 1, já foi programado fazer tudo, né? IPR, tratamento sem atátima, e eu mandei já para ele também um afastador para ele ir me mandando fotos de controle do tratamento. Começamos esse caso em 20 de 12 de 2022, né? E terminamos aí em agosto de 23. Foram 8 meses e meio. Eu fiz a troca, então, né, que eu costumo fazer a cada 2 semanas, está aí 19 estágio, 8 meses e meio de tratamento, né? E troca de 2 semanas, que é meu protocolo padrão.
tá? Em adulto eu prefiro, muitas vezes, não trocar de 10 dias, trocar de 2 semanas e ter um resultado, vamos dizer, mais perto do que eu imagino, né? Muitas vezes, eu posso trocar de 10, posso, mas às vezes algum movimento vai ficar aquém. Então, eu prefiro, numa primeira etapa, que o paciente está mais motivado, eu trocar de 2 semanas e chegar o mais próximo possível do percentual lá total do meu planejamento que eu fiz, do meu CleanViewer, tá? Tá aí a foto inicial dele. A queixa era apinhamento, mais apinhamento inferior, vocês vão ver aqui, ó. Então, um pouco de atresia, né? Então, vamos expandir aqui um pouco o arco, região aqui de pré-molares, não mexi em molar, né? E apinhamento, extrusão aqui de incisivo inferior, de novo aí o canino e o lateral, né? Brigando aqui comigo. A extrusão desse lateral desse 12, eu já sabia que me acontecer, assim, a tátima é praticamente impossível, né? Um caroço ali de melancia que a gente vai segurar com o alinhador e vai escapar. Mas mesmo assim a gente ainda conseguiu melhorar, vocês vão ver aqui no resultado. Tá aí uma vista oclusal da inicial do paciente, então eu tenho aqui um apinhamento leve, né, no superior, e um apinhamento mais moderado aqui no arco inferior, ausência de espaço aqui para giro desses caninos, né? Então, tinha que expandir IPR e alinhamento e nivelamento. Então, aí as radiografias iniciais, né? O estagiamento do paciente. Então, vejam aqui 19 estágios ativos e eu tenho aqui 22 no meu estágio. Por quê? Peguei 3 alinhadores passivos, né? Eu tenho a opção de, no selfie, fazer o que eu quiser, a prescrição que eu quiser. Então, eu já tinha planejado com ele mais ou menos dele vir por volta do meio do ano, que foi ali depois que aconteceu, para eu fazer a avaliação final. Então, eu deixei cada alinhador desse, eu posso deixar tranquilamente 2 meses com o paciente. Mas eu deixei 1 mês cada alinhador com ele. A prescrição que eu deixei no final aí, o estágio 20, 21, 22, que eram alinhadores passivos. Então, vejam aqui, esse a mais que vocês estão vendo aqui em cima não é a Tátima, é bite ramp, é plano anterior de mordida, tá? Para me auxiliar na intrusão daqueles incisivos inferiores. E vejam outra coisa, eu não tive muito tempo de planejar e de modificar, apesar do IPR estar aqui em 3 estágios, eu antecipei todo o IPR que eu podia, com limitações por causa do apinhamento que ele tinha. Então, agora, no caso, nem me recordo se eu cheguei a fazer o IPR todo, eu acho que não. Eu fiz primeiro aqui do estágio 1 e do estágio 5, e o último aqui eu deixei em aberto, deixei o alinhador trabalhar, para ver o que ia dar. Porque não tinha espaço para acessar, para poder fazer esse IPR. Tá aí, ó, era um IPR pequeno, a 0,2, provavelmente eu soltei o contato, talvez tenha chegado próximo de 0,1, mas eu fiz um IPR maior ali entre caninos e pré-molares. Tá aí o CleanViewer inicial do paciente, o que foi planejado, né? Então, aqui o plano anterior de mordida no arco superior, vejam aqui já o alinhamento. Então, aqui antes o apinhamento e depois expansão, ó, expansão. Veja que eu usei o segundo molar superior como referência para fazer a expansão. Ó. Veja esse movimento aqui. Então, não teve movimento de segundo molar, eu dei a forma do arco usando eles como apoio, né? Como ancoragem. Sim, como E ancoragem. coordenei inferior para superior. Está aí uma sobreposição do movimento que foi feito, né? Então, o que a gente já tinha falado, expansão aqui de pré-molares, alinhamento, né? Nivelamento aqui de incisivo superior. E aí uma foto da primeira fase, né? Ele voltou assim. Então, eu fiquei bem feliz, né? O paciente sem atátima nenhum, expandiu, alinhou, o alinhador entregou bastante. Está aí uma foto, ó, o grau de alinhamento que foi conseguido, né? Até o lateral melhorou ali também, né? Até o lateral aqui, ó. Desculpa aqui, ó. Até o lateral, tá vendo? Esse aqui Sim. mais até, né, o 22. Uhum.
o 12 ficou um pouco aquém. Intercuspidação. Olha que espetáculo. Sim, Não mudar nada, terminar o caso engrenado. Gente, isso aqui é uma vantagem no tratamento, não tem o que falar. Olha o outro lado, engrenado, sim. entendeu? Vista oclusal, né? Então, essa primeira etapa ficou faltando aqui, apesar, né, de ser um apinhamento pequeno, esse apinhamento de incisivo, né, ele é bem chatinho, principalmente num dente bem triangular igual o dele, né? Então, Uhum. deixou a desejar aqui um pouco, faltou aqui uma rotação aqui no lateral também, um pouquinho de alinhamento aqui nesses 4 incisivos, ficou pendente, né? No arco inferior, a gente conseguiu a expansão que estava prevista, um alinhamento e ainda aqui um pouco de faltando alinhamento aqui entre caninos e laterais e um pouco de torque, igual o caso anterior que eu mostrei. Só que no caso do Felipe aqui, eu pude finalizar porque eu pude fazer um refinamento para ele, né? Então tá aí já uma foto do antes e depois, a gente já consegue ver a expansão aqui do arco, né? O alinhamento dos dentes. E a fase 2 dele, começamos então no mês 10, quando ele veio ao Brasil, foram mais 5 meses de tratamento, 14 estágios, troca de 2 semanas. E aí vejam aqui que eu coloquei aquele PR que eu não havia feito anterior, tá? Então eu complementei esse PR nessa fase de refinamento e já fiz ela também na fase inicial. Aqui poderia ter colocado esse PR na hora de fazer o planejamento, enviar lá para o centro de planejamento, por favor, antecipe o IPR para o estágio 1. Mas eu, para não perder tempo, não ia fazer diferença, mantive no Uhum. estágio 3, tá? Tá aí uma vista do planejamento final, então vejam aqui que era mais um alinhamento aqui dos dentes anteriores. E nos inferiores, aqui essa correção, alinhamento, está aqui o IPR, né? Fazer esse alinhamento, controle aqui desse torque dos incisivos e terminar com esse torque vestibular aqui bem alinhado, tá? Então, tá aí a foto de quando ele terminou a primeira etapa, essa foto aqui à esquerda, e a foto da direita já é a foto final do tratamento, tá? Então, tá aí o antes e depois, a gente conseguiu um pouco mais de nivelamento, né? Então, melhorou aqui esse alinhamento entre lateral e canino, tá aí mantido a intercuspidação, mantida a intercuspidação, né? E aí o alinhamento final, né? Então, vejam a qualidade do alinhador, sem uma tátima na boca, o paciente à distância, um movimento mínimo, né? Que poderia, ficou aquém, foi o alinhador que não fez, né? Não, não foi o alinhador. Às vezes é preciso realmente refinamento, um dente ou outro fica aquém. E no final a gente conseguir esse alinhamento aqui que a gente conseguiu, né? Uma vista inferior, aqui o torque dos laterais melhorou bastante, terminou aqui ó, bem alinhado, igual eu mostrei agora há pouco ali no CleanViewer, né? Então, foi um tratamento bastante satisfatório. Está aí radiografias finais do caso. E nesse sábado ele colocou, já até mandei mensagem para a Thalita, né? Colocou Verdade. a contenção adaptada, já foi embora, está tudo certo, né? Então, mais um caso aí concluído, um caso diferente, né? Sem a tátima, a distância, e que o alinhador e o planejamento que foi feito, e o paciente colaborando, entregou o resultado, né? E fazendo um comentário nesse caso, né, da expansão, como o selfie faz muito bem a Muito, expansão, né? muito, Nossa, muito. Como o plástico é mais rígido, né? E ele sim, tem um excelente controle de torque, então você ganha muito na expansão. No transverso, sim. é assustador. Desde o primeiro caso que eu fiz, que foi de uma amiga minha, muita atresia e muito apinhamento. E quando expandiu, eu fiquei surpresa assim de primeira. Eu falei, nossa Senhora, é muito bom. Sim, Muito. é muito bom. Vamos para o caso 3 que a gente tem aí mais 15 minutos, né? Então Ó, dá tempo. temos uma Ana, pergunta Ah, aqui. sim. isso. Vamos Pode ler. lá. Doutor Rodrigo Guerreiro. Olá, Ana. Tanto a expansão superior como a intrusão do grupo V, você planejou algum tipo de staging como padrão Caterpillar? Não. Não. Aceitei o sistema. Aqui no estagiamento, vocês vão ver que tá tudo em movimento junto, tá vendo? Todos ao mesmo tempo. Não fiz nenhuma. Eu Uhum. segurar a canina entre o incisivo, nada disso. Bite nos incisivos superiores, que ajuda muito, né? Uhum. E efeito do próprio alinhador.
Esse alinhador mais rígido, quando você pega um canino volumoso como esse, você tem intrusão no incisivo, se você tem o batente no arco antagonista, você vai conseguir fazer intrusão, Sim. entendeu? Então, não teve nenhum planejamento específico aí para isso, tá? Caso 3, então, esse caso aqui eu trouxe porque a gente participei do evento agora do lançamento do Angel, né, lá em Ribeirão, na Ditec, tive a oportunidade de conhecer a fábrica, foi maravilhoso, muito bom mesmo. E eu ia apresentar caso, e esse caso eu tinha terminado de véspera de ir para lá, né? Eu estava assim, qual o caso que eu vou botar? Então foi um caso também que eu quis levar e estou apresentando aqui para vocês hoje, porque é um caso que normalmente na minha rotina com Invisalign eu não terminaria no primeiro kit de alinhadores. E o paciente terminou. Então, eu trouxe mostrando nesse sentido, né, do efeito do alinhador. O caso que começou em março, né, do ano passado, foram 13 estágios, troca de 2 semanas, paciente adulta, né, mas apesar de ter 13 estágios, o caso que seria em 6 meses e meio, levou 11 meses, porque essa paciente não vinha ao consultório, desmarcava a consulta, mas não ficava sem o alinhador. Então, ela usou bem, mas não veio às consultas conforme estava programado. Acabamos levando um pouquinho mais de tempo. Está aí a foto inicial dela. Ela já tinha usado aparelho, ela é espanhola, está já no Brasil há algum tempo. Ela fez tratamento na Espanha, tinha usado aparelho removível e aparelho fixo. E ela tinha me contado que ela era 3, né? Pelo perfil aí a gente consegue ver, né? Uhum. E que ela tinha feito um tratamento compensatório e que agora ela estava sentindo que o canino 13 e o 12 estavam ali em mordida de topo e já indo para o central e ela fraturando as bordas de incisivo. Então ela estava preocupada que ela estava vendo, reparando que a mordida dela estava voltando a ser o que era antes, né? Então essa era a queixa da paciente, tá? Então vejo aqui a mordida de topo anterior, né? Já um pouco de atresia, aqui região de pré-molares também. Todo esse topo aqui, ó, anterior. Veja o engrenamento da oclusão da paciente, né? Então, classe 1 também. Vista oclusal superior, a gente tem aqui um pouco de lingualização do 11. E aqui no inferior, alinhamento, né? Dente alinhado, mas mordida de topo. Então, eu vou ter que tratar compensatoriamente. Vou vestibularizar esses incisivos, o que eu posso, vou fazer IPR e retrair inferior para ganhar aumento de overjet nessa paciente. Não existe esse tratamento sem elástico intermaxilar, o alinhador não vai dar o resultado sozinho, né? Então, eu já planejei com elástico esse caso. Está aí as radiografias iniciais da paciente. Então, veja ali a mordida de topo aqui na cefalométrica, né? Então, 3 estágios de tratamento. Eu costumo colocar os atátimas e os IPRs num paciente que sem pressa, né, normal, tratamento, no estágio 3. Eu deixo o paciente se adaptar ao alinhador, colocar e tirar, para não ter dificuldade, né, de retenção do alinhador. Ele não encontrar dificuldade no início. Ele se adaptar e depois a gente vai lá, faz o IPR, coloca o atátima e ele segue com a remoção dos alinhadores com mais segurança, tá? Esse é meu protocolo. Tá aí os IPRs, então fizemos IPR de mesial de 44 até mesial de 35, né? 2 fases aí de PR, no estágio 3 e no estágio 6. Está aqui uma imagem do CleanViewer da paciente. Vejam aqui nessa vista anterior a quantidade de retração que está aqui. O roxo é a posição inicial do tratamento, né? E o branco, posição final do tratamento. Então, vejo aqui nessa vista oclusal inferior o quanto que eu vou retrair e mais aqui na região de canino do lado direito, que é onde era a maior queixa da paciente, onde realmente já estava a mordida de topo e querendo inverter, tá? Então, só para ter ideia aí do que foi planejado de ser feito. Então, uma vista na esquerda é como ela chegou, e aqui na direita, o final do nosso planejamento. IPR, botei nessa posição para vocês terem ideia, né, de como estava realmente o 11 já cruzando aqui
e uma mordida topo. E eu aqui com esse overjet final, terminando aí sem contato nos incisivos, sem contatos oclusais nos incisivos. E vejam também aqui que eu esqueci de falar, acho que vai ter vista lateral, o ganchinho aqui em canino, né? E botão, botão não, desculpa, deixa eu ver o que eu botei aqui. Não, botei botão superior para poder fazer esse tracionamento. Então, na verdade, como ela era classe 1 e estava engrenada, eu botei botão porque eu não tinha movimentação em dente superior e a própria ancoragem dos dentes posteriores me dava a vestibularização que eu precisava no arco superior. E no inferior eu precisava de retração. Está aí uma vista oclusal da retração que estava planejada para a paciente. Então, quando eu vi esse planejamento, eu já conversei com a paciente, né? A paciente vem tratar. E daí eu tenho aqui 3 estágios. Eu falo para ela, olha, a primeira etapa do seu tratamento vai levar aí de 6 a 7 meses de tratamento, mas provavelmente a gente vai ter a segunda etapa, é muita retração. E aí, quando termina o 13, está terminado o tratamento, né? Então, para surpresa dela e para minha também, pela quantidade de retração que tinha aqui, a experiência que eu tinha, eu não imaginava de terminar de primeira, né? Tá aí uma foto do antes e depois, né? Aqui, inicial à esquerda, à direita final, né? Houve uma correção de linha média também, eu tinha esquecido de falar isso, né? Veja que a gente terminou essa linha média mais coincidente, né? Com a boca aí entreaberta, ela ainda vai fazer a estética desses incisivos, né? Que fraturaram, e também melhorar o canino também para melhorar a guia, vocês vão ver aqui. Então, a vista aí lateral direita, inicial do tratamento, e o overjet que foi obtido depois do tratamento. Tá? Vejam a condição periodontal da paciente, vejam como é que melhorou, como é que está tudo saudável, engrenamento da mordida, né? Não abriu mordida, não abriu nada. Tá aí a minha paixão, o motivo da minha paixão, né? Tá aqui guia inicial da paciente, né, de grupo. Aqui ela ainda está com contato no premolar, mas já tem uma previsão de fazer um aumento aqui desse canino quando ela for fazer essa estética anterior, para a gente soltar esse premolar aqui ou fazer ajuste, né? Mas já dá para ver que a gente conseguiu o contato ali do canino, né? E aqui, vista de esquerda, inicial da paciente, vejam lá o 11 bem cruzado, né? E aqui o que a gente conseguiu de resultado final. Nessa foto saiu um atátima ali bem sujo, mas depois ele foi removido, viu? Nessa foto ficou com a Tátima. Tá aí a paciente já fazendo guia, né? A mesma questão ali, toque no premolar. Esse premolar vai ser ou ajustado ou vai ser recuperado no canino, está previsto no canino. E uma vista oclusal, né? Vejam a forma do arco obtida, né? A expansão do arco, o alinhamento dos incisivos, né? Então, muito bacana. Controle, igual a Thalita falou, um controle dos alinhadores muito bom, né? Vejam aqui o torque, né, dos incisivos, com o grau de retração que aconteceu, a quantidade de retração, e olha o controle de torque na raiz dos incisivos, está perfeito. Sim. Entendeu? Muito bom. Aqui, foto do sorriso, essa foto é absurda, né, de diferente, né, do antes e depois dela. Ela vai depois passar aí também por plástica gengival para corrigir essas alturas aí, né, fazer também o alinhamento gengival. E, sendo dos próximos capítulos, são os próximos casos. Muitos em andamento. Hoje eu falei assim, eu vou botar mais uma, eu falei, não dá tempo, né, o paciente que eu fiz em 2 etapas também, e tá, poxa, maravilhoso tratamento, distalização, mesialização, tudo acontecendo conforme previsto. Já tem um E é comentário isso. aqui, ó, doutora Maria de Nazaré. Muito bom esse resultado do caso 3. Realmente, Que bom, muito obrigado. incrível. Muito Muito bom. bom, Paciente Ana. colaborador Legal. também, né? Eu E acho é que isso. Eu deixei aqui aquele meu seu, contato. aquele seu slide que você começa, né, mostrando o planejamento, conduta clínica e colaboração do paciente, eu acho que é fundamental, né? A gente... Esse aí eu não posso tirar nunca. Ele não estava nessa apresentação, mas eu puxei ele aqui antes da gente começar, mas não posso. Isso aí faz parte. É, Sim. Tem que entrar isso na mente para poder funcionar, senão não vai. muito bom, Ana. Muito legal.
E deixei meu contato aí, Maurício, de WhatsApp, né? Eu não sei se os colegas que estão aqui todos sabem, a Adtech promove educação através dos clubes, né? Tem os doutores que são palestrantes, né, da Self, e tem os clubes, então cada um da sua maneira aí de conduzir os tratamentos. Tem grupos de doutores que dá apoio através de mentorias. A gente lá na página do paciente, você clica lá, você pode pedir, solicitar mentoria, né, se você está no clube, e a gente consegue, através de um chat, tirar as dúvidas, rever esses clean viewer e trocar ideia aí para ajudar quem está começando, quem está com dificuldade, quem tem dúvida, né, não tem experiência no alinhador. Então, se alguém quiser meu contato, é só me chamar no Zap, depois eu oriento. Isso não tem custo, né? Isso é uma parceria aí com a Adtech que a gente segue fazendo, tá? Uhum. E É isso aí, a daí. doutora. A gente Ah, tem o clube, né? O clube Selfie. Tem vários palestrantes. Ana Andrade é uma das palestrantes. Ela tem um clube dele, seus afiliados. Ela dá atenção para quem está no clube dela. Isso é muito legal. Então vocês podem tirar dúvida com ela, vai auxiliar em educação. Então é uma parceria muito legal. A gente faz com parceiros, né? Então são terceirizados, parceiros terceirizados. Não são, a Ana não é funcionária da EdTech, mas ela desenvolve esse projeto de educação em paralelo à EdTech, que é muito legal. enfim. Tem um comentário da doutora Ana, doutora Luciana, parabéns. E aí o doutor Aéreo Obrigada. Joaquim também fazendo uma pergunta aqui. Pelo CleanViewer, percebi que fez pouca sobrecorreção e chegou num bom resultado. É isso mesmo? Então, na verdade, eu não sobrecorrigi nada, né? Eu fui com o Clean Viewer onde eu achava que tinha que finalizar. Eu não gosto muito de fazer sobrecorreção, principalmente quando o alinhador entrega muito. Então, se ele entrega muito e você fizer a sobrecorreção, você vai passar ali do seu limite. Então, dependendo do tipo de movimento, do tipo de resultado que você está buscando, às vezes você vai sair do ótimo e vai voltar para o bom. Então, tem que tomar cuidado, né? Mas se você não tem segurança ou quer ter uma experiência, eu aconselho que faça uns alinhadores a mais de sobrecorreção e fique bem de olho ali naquela etapa final ali de ativos em que você chegou no teu planejamento ideal, né, sem sobrecorreção, para você não passar do ponto, entendeu? E Sim, esses meus planejamentos, nenhum deles tem sobrecorreção, nenhum. legal. Doutora Cláudia, parabenizando Ana. Ah, E obrigada. obrigada pelo seu apoio e suporte. O Otávio Ribeiro aí, seu parceiro aí do Rio, Do doutora Rio. O Obrigada, Otávio, Otávio. o Otávio botou o coraçãozinho aí para você. É. Opa! E a doutora Maria de Nazaré pediu para você colocar o contato novamente aí. Volta Ah, aí um sim. Deixa pouquinho. eu voltar aqui. Opa, tá aí o Isso. contato. Só me mandar um zap e a gente troca uma ideia aí. Quem quiser participar do clube, eu adiciono no clube e a gente vai seguindo aí com o suporte para os colegas. Sim. Muito obrigado, Ana Andrade. Eu sou seu fã, gosto muito. Ela tem a Eu que famosa agradeço, frase da Mauro. Ana, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. É assim que ela começou no mundo dos alinhadores, foi desbravando aí. Hoje anda super bem nesse meio e os detalhes, né? O aprendizado, o cuidado que tem de sobrecorrigir menos, o cuidado de botar menos a tática, porque você vai conhecendo outro produto, né? Você não pode. Você tem a. Eu acho que a experiência, ainda tem experiência de pegar e modular aquele produto Uhum. para específico paciente. Isso é muito legal. Então, acredito que a sua frase, né, tá com medo, vai com medo mesmo no primeiro paciente, conta muito, né? Vou trocar de 5 dias, depois de 3, prazo super Então, justo. eu continuo arriscando, né? Eu continuo, vai assim mesmo, né? Legal. Inclusive, quando eu comecei a usar o Self, né, eu tinha ali eu tinha duas limitações com o produto que eu achava que tinha para mim, né? E que hoje eu não tenho mais. Eu vou comentar aqui agora. Uma era em relação ao paciente periodontal, porque como é um aparelho mais duro, e daí eu falava, poxa, isso aí vai dar muita mobilidade na hora de colocar e vai ser ruim. A única coisa que eu faço é não usar a Tatma nesses pacientes e o alinhador entrega muito, porque justamente por ele ser mais duro, ele não deixa o dente ficar com mobilidade durante todo o tratamento. Ele vai fazendo movimento, mas ao mesmo tempo ele está protegendo
o dente. Então, essa minha teoria caiu por água abaixo depois de mais uns casos clínicos aí tratados, né? E a outra era que eu ainda achava que o sistema de pacote fechado ilimitado, né, para os casos que são muito complexos, que você não tem tempo, né? Ah, quanto tempo eu vou levar para tratar esse caso? Eu não sei, né? Pela experiência que eu tinha, eu tenho caso de Invisalign que eu fiz 4 refinamentos, né? E paciente tempão trocando, não só pelo tratamento, mas o paciente às vezes não ser colaborador, né? E você vai levando o tratamento adiante. Então, eu achava que era uma limitação, casos muito extensos, né, com muitos estágios ou casos complexos, eu usar o selfie porque sairia muito caro, né, o custo do aparelho. Isso também já foi por água abaixo, porque o selfie me entrega muito mais rápido e um resultado muito mais próximo do meu CleanViewer. Então, acaba que eu uso muito menos alinhadores. Então, e aí minhas duas coisas contras caíram depois aí já desses 3 anos aí usando selfie. Legal, Legal. muito bom. Isso aí. Tem Então, uma pergunta da Ana, hum, perguntando se vai ficar gravada essa apresentação. Sim, a gente sempre grava as apresentações do Web Hour, todas as apresentações anteriores. Acho que a Ana falou ano passado também, não falou? Eu acho que sim, Maurício. Eu acho Foi que eu bem no chamei, mas eu início, acho que não então. mostrou Nessa caso. Eu aula, acho que não mostrou nessa aula aí caso. vai ter essa limitação que eu com certeza falei que eu achava na época. Hoje eu Sim. já não coloco mais. E fica gravado. A gente tem o site, quem quiser conhecer um pouco mais, é o Ortho Education, Ortho com TH, né? Ortho Education, tudo junto, .com.br. Nesse site, a gente, além dos eventos, credenciamento Angel Aligner, a gente tem uma seção lá, Web Hour, e você pode ver os Web Hours anteriores. Desde o ano passado a gente está com Web Hours, tem uma série documentada bem rica lá, para quem quiser conhecer bracket, alinhador e também Angel Aligner chegando agora. Ah, aqui, ó, a Thalita colocou, o Otávio também, né? colocou. Uhum, ortoeducation.com.br, aí quem quiser ver um pouquinho mais, tem todos os web hours anteriores lá, é sim. bem interessante. Amanhã ou sexta-feira, a doutora Ana também já vai estar lá. Isso daí. Muito bom, Ana. Muito obrigada. Mal e Thalita, obrigada aí pelo convite, né? Eu fico feliz em poder participar. Eu sou totalmente clínica, né? E vejo muitos colegas, às vezes, com medo de começar, de dar o primeiro passo. Tem que experimentar, tem que ir. Não, alinhador tem muita segurança para tratar, né? Você não vai desandar um tratamento de repente por causa do alinhador, né? É mais provável com bracket de dar um problema do que com alinhador. Então tem que experimentar e ir entendendo como é que acontece, vai pegando os casos simples, vai fazendo, né? E vai ganhando confiança. E assim, para o paciente não tem o que falar. O paciente, hoje mesmo, o paciente que eu atendi, ele falou: eu nunca ia fazer esse tratamento que eu estou fazendo com você com bracket, porque ele ferro colado na minha boca. Ele falou para mim hoje de tarde. É um caso de selfie maravilhoso. Assim que estiver pronto, eu vou numa outra oportunidade apresentar também. Já põe aí Com na agenda, certeza. Thalita, para Com chamar a Ana certeza. daqui a pouco. Continuar. Vamos, vamos chamar ela de novo. Muito obrigado, Ana. Valeu estar aí com você e conhecer um Obrigada. pouquinho mais do seu trabalho, mostrar o trabalho para a gente, muito legal. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Até a Obrigadão. próxima. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.